Olá, pessoal, Prof. Mari, e hoje nós vamos falar dos músculos do nosso pé. Meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. Talvez essa música não seja da época de alguns de vocês, mas de alguns é Castelo Rá-Tim-Bum. Então vamos falar dos músculos do nosso pé. Lembrem que aqui são só algumas imagens para orientar vocês ao estudo teórico prático, né? Que é sempre importante vocês consultarem outras imagens, outros cortes e outras vistas, né? Nos nossos atlas de referência, o Netter e o Sobota. Okay? Então vamos começar pelo dorso do nosso pé, né? Lembrem que o pé tem um dorso e uma planta, ok? No dorso do pé, o primeiro músculo que a gente vai falar é o extensor curto dos dedos. Se vocês lembrarem quando a gente fala de perna, né, os músculos que são longos estão na nossa perna. Então, na parte anterior aqui da nossa perna, nós tínhamos o músculo extensor longo dos dedos e o músculo extensor longo do hálux. No dorso do nosso pé, nós vamos encontrar o músculo extensor curto dos dedos e o músculo extensor curto do hálux. Lembrem que hálux é o dedão do pé, né? Então, o extensor curto do hálux, ele vem lá do meu calcâneo e do meu maléolo lateral da fíbula, e vai se estender para a base das falanges média e distal dos dedos 2, 3, 4 e 5. Ok? Função, como o próprio nome já diz, é fazer a extensão dos meus dedos. Então, vem a origem lá do calcâneo e do maléolo lateral da minha fíbula e vai depois se dividir um tendão para cada falange média e distal dos meus dedos 2, 3, 4 e 5, fazendo uma extensão desses dedos. E aí, o extensor curto do hálux, né? Ele também vai ter uma origem lá no meu calcâneo e no meu maléolo lateral e vai se dirigir para se inserir lá na base da falange proximal do hálux, ok? A função vai ser fazer uma extensão do meu hálux, ok? Então, lembrem que a origem deles é igual, vai ter uma origem lá no calcâneo e no maléolo lateral da fíbula. E a função deles também é a mesma, fazer a extensão dos dedos, ou dos dedos 2, 3, 4 e 5, ou extensão do hálux. E aí eu ainda tenho aqui os meus músculos interósseos dorsais. Interósseos dorsais, esse 3 era para estar aqui, nesse musculinho aqui. Interósseos dorsais, porque estão entre os ossos, então entre os metatarsos. Mesma coisa como a gente tem na mão, né? Então, os interósseos dorsais do meu pé, eles vão ter origem aqui, ó, nos meus metatarsos, né? Lembram que na mão também eu tinha assim. Então, dos meus metatarsos, e vai se inserir, ó, na base da falange proximal. Então, como a função dos interósseos dorsais é fazer a abdução dessa articulação metatarso-falângica, né, eu vou ter um músculo abdutor específico para o dedo mínimo, um músculo específico aqui, né, para o meu hálux. E agora, diferente na mão a gente levava o dedo médio como sendo a referência, no pé a gente leva, né, o segundo dedo. Então, aqui o meu segundo dedo, ele pode movimentar tanto para este lado quanto para este lado. Então, por isso que ele tem, né, um interósseo dorsal, tanto na sua face medial quanto na sua face lateral. Os outros vão fazer uma abdução em relação ao segundo dedo. Então, por isso que ele vai se inserir, ó, na base da falange proximal pelo lado lateral, ok? Porque vai fazer uma abdução, se afastar, né, daqui do meu segundo dedo, ok? Então, quando a gente pensa em interósseos dorsais, eles estão entre os ossos metatarsos e vão se inserir na base da falange proximal do segundo dedo, do terceiro e aqui do quarto dedo, tá? E a função é fazer uma abdução dessas articulações metatarso-falângicas. Agora, quando vamos para a planta do pé, né? Então, quando a gente olha um pé pela sua planta, aqui, então, localizando, a gente tem
né, o calcâneo, a tuberosidade do calcâneo. Aqui eu consigo observar que está seccionado, né, a aponeurose plantar, e nós vamos ter músculos associados aqui com o meu hálux, a hálux do pé, né, o dedão do pé, popularmente conhecido, com o dedo mínimo, tá? E com a parte central da planta do pé. Então, quando a gente olha, tirando a aponeurose plantar, a primeira coisa que nós vamos observar aqui vai ser o flexor curto dos dedos e depois ali os meus músculos lumbricais. Para o lado do dedo mínimo, eu vou encontrar o abdutor do dedo mínimo, mais assim para a parte de fora do pé. Quando eu falo de fora do pé, lembra, né? Se eu levar a parte central aqui do pé, tá? Mais para a extremidade da margem aqui do pé. Então, é o abdutor do dedo mínimo e aqui o flexor curto do dedo mínimo. Do lado do hálux, a mesma coisa. Para a parte da margem aqui do pé, nós vamos encontrar o abdutor do hálux e aqui o flexor curto do hálux. E esse daqui é o tendão do flexor longo do hálux. Observem que o tendão do flexor longo do hálux separa o flexor curto em duas partes, tá? Como se ele esmagasse assim, o flexor curto em duas partes. Isso daqui também é flexor curto do hálux. Vamos falar de cada um, então. Começamos com o compartimento mais medial do meu pé, falando aqui do abdutor do hálux e depois do flexor curto do hálux. Lembre que os longos estão lá na região da perna. Então, quando a gente fala de abdutor do hálux, ele, né, tem uma origem aqui no calcâneo, nessa parte mais rugosa que a gente chama de tuberosidade do calcâneo, nessa aponeurose plantar, e vai se estender até a face mais medial da falange proximal do hálux. Então, ele tem uma origem no calcâneo, nessa tuberosidade do calcâneo na aponeurose plantar, e vai em direção à parte medial aqui da base da falange proximal. Quando ele contrai, ele puxa o hálux para, né, para longe do segundo dedo, fazendo uma abdução, né? E como ele passa por essa articulação metatarso-falângica também, quando ele contrai, ele auxilia também um pouco a fazer a flexão do hálux. O principal movimento dele é de abdução do hálux, afastar do segundo dedo. Depois vamos para o flexor curto do hálux, aqui e aqui. Então, lembrem que esse daqui é o tendão do flexor longo do hálux, e o tendão do flexor longo do hálux, divide o flexor curto em duas partes. Se vocês forem estudar mais profundamente, vocês vão ver que isso aqui a gente chama de cabeça medial do flexor curto do hálux e este de cabeça lateral do flexor curto do hálux, ok? A origem deles vai ser do cuboide e do cuneiforme e vai se estender, né, tanto para a parte medial quanto para a parte lateral da base da falange proximal do hálux, passando por sobre essa articulação metatarso-falângica. Então, quando ele contrai, ele vai fazer uma flexão dessa articulação metatarso-falângica do hálux. Então, vai fazer a flexão, né, da articulação metatarso-falângica aqui na região, né, fazer uma flexão do hálux. Então, eu tenho aqui pro lado, né, mais da margem do pé e mais para posterior, o abdutor do hálux, que se origina da tuberosidade do calcâneo e da aponeurose plantar, e se dirige aqui para a base, para a parte medial, né, da base da falange proximal do hálux. Aqui eu tenho o tendão do flexor longo do hálux, separando, né, o flexor curto em duas cabeças, uma cabeça mais medial e uma cabeça mais lateral. Ele se origina, então, lá do cuboide do cuneiforme e vai se inserir tanto na face medial quanto na face lateral da minha falange proximal do hálux, fazendo assim uma flexão do meu hálux, né, dessa articulação metatarso-falângica. Então, palpação aqui do abdutor do hálux e palpação aqui onde seria a localização das duas cabeças do flexor curto do hálux. Vamos para o compartimento lateral agora, em relação ao dedo mínimo. Então, aqui, lembra a mesma coisa do hálux. Se o hálux mais para
para posterior, né, e para a margem aqui do pé, nós tínhamos o abdutor, a mesma coisa para o dedo mínimo. Então, aqui eu vou ter o abdutor do dedo mínimo. Se o abdutor do hálux vinha da tuberosidade do calcâneo, o abdutor do dedo mínimo também vem da tuberosidade do calcâneo. Se o abdutor do hálux vinha para a falange proximal do hálux, o abdutor do dedo mínimo também vai vir para a base da falange proximal do dedo mínimo. A diferença é que do hálux vinha para a parte medial e do dedo mínimo pela parte lateral da falange proximal. Função é fazer uma abdução, afastar o dedo mínimo, né, em relação ao segundo dedo, e também auxilia a fazer uma flexão do dedo mínimo. O próximo músculo é o flexor curto do dedo mínimo. Então, ele vem aqui da base agora, né, do quinto metatarso, e ele vai se estender para a base da falange proximal do dedo mínimo. Vai fazer, assim, uma flexão do meu dedo mínimo, ok? Então, o abdutor, né, do hálux e o abdutor do dedo mínimo tem origem aqui na tuberosidade do calcâneo. O abdutor do hálux vinha também da aponeurose plantar. O abdutor do hálux para a base da falange proximal e o abdutor do dedo mínimo também para a base da falange proximal. Ambos fazem a abdução e flexão do dedo mínimo. O flexor curto do hálux vinha lá do cuboide do cuneiforme, para a base da falange proximal, fazendo uma flexão do hálux. O flexor curto do dedo mínimo, ele vai vir da base do quinto metatarso e vai se estender até a base da falange proximal, também fazendo uma flexão do dedo mínimo. Palpação do abdutor e a localização do abdutor no dedo mínimo e palpação e localização do flexor curto do dedo mínimo. Quando só eu vou aproveitar essa imagem, vocês estão vendo esses tendões que a gente observa aqui? Esses são os tendões, né, aqui a gente está na parte mais inferior, que é flexor, então na parte superior, lembra que a gente falou que são os extensores. Então aqui a gente vai ter o tendão dos extensores longos, né, dos meus dedos e do hálux, então são bem visíveis, né. E se vocês fizerem esse movimento, vocês vão ver que tem os tendõezinhos ali também, às vezes palpáveis, dos extensores curtos, tá? Agora vamos para o compartimento central, né, aqui do meu pé. Então, aqui a primeira coisa que a gente observa vai ser a aponeurose plantar. Essa aponeurose plantar também vem aqui da tuberosidade do calcâneo e depois ela vai se separar, né, aqui para a base, ó, a gente, né, ela vem todo como um tecido fibroso, depois se separa e se fixa na parte mais apical aqui, né, desses retináculos que a gente vai encontrar aqui nas articulações metatarsos falângicas, né? E se fundindo com essa fáscia para fazer uma melhor, né, proteção aqui da planta do meu pé. Então, o primeiro músculo que a gente vai encontrar tirando a aponeurose plantar vai ser o flexor curto dos dedos. Flexor curto dos dedos também vai vir aqui da tuberosidade do meu calcâneo e ele também vai vir, né, dos cuneiformes, do cuboide e dessa aponeurose plantar. Então, porque ele tem uma origem tanto aqui como mais profunda. Da tuberosidade do calcâneo, principalmente. Então, vocês perceberam que o abdutor do hálux, o abdutor do dedo mínimo, a aponeurose plantar e o flexor curto dos dedos têm origem na tuberosidade do calcâneo. Aqui também tem origem, então, né, nos cuneiformes, no cuboide, e vai se estender, os seus tendões vão se estender lá para a face lateral e medial das falanges médias dos meus dedos, tá? Do meu dedo, né? Do segundo, terceiro, quarto e quinto. A função vai ser a flexão dos dedos 2, 3, 4 e 5, ok? Então, da tuberosidade do calcâneo, cuboide, cuneiformes, dessa aponeurose plantar, vai se estender e depois se separa, ó, porque é um músculo policaudado, lá para a base, né, da falange média do segundo, né, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, fazendo assim uma flexão desses dedos. Então, palpação da onde estaria, né, tanto a aponeurose plantar
quanto do flexor curto dos dedos. Ali faz cosquinha se fizer um cafuné. Tirando aqui, né, a minha aponeurose plantar, o meu flexor curto dos dedos, vai aparecer agora este músculo aqui e estes musculinhos aqui. Então, aqui nós temos, né, esse tendão grandão aqui é do flexor longo dos dedos. Aqui está seccionado o flexor curto dos dedos. Lembra que antes falava da face, né, tanto lateral quanto medial, porque a gente vem, ele se abre e se fixa tanto por uma parte lateral, lateral aqui, quanto medial da falange média, tá? Então, aqui eu tenho ó, o tendão do flexor longo dos dedos e estes daqui que se originam no tendão do flexor longo dos dedos são os músculos lumbricais. Como na mão, a gente também tem os músculos lumbricais. A fixação, se a gente continuar aqui, vai ser na base da falange proximal, dos dedos 2, 3, 4 e 5. Então, ó, origem, tendão do flexor, né, longo dos dedos, se origina aqui do tendão, vai se inserir na base da falange proximal, dos dedos 2, 3, 4 e 5. A função vai ser fazer o quê? Então, se vocês observarem, ó, pela face medial da falange proximal, pela face medial da falange proximal, pela face medial da falange proximal. Então, a função deles vai ser a flexão da articulação metatarso-falângica, né, fazer essa flexão, enquanto as outras articulações interfalângicas lá estão em extensão. Lembra que na mão a gente também tinha isso, né? Quem já estudou mão. Ok? Então, origem dos lumbricais, tendão do flexor longo dos dedos, né? E vai se inserir na face medial da base da falange proximal, dos dedos 2, 3, 4 e 5, fazendo assim uma flexão da articulação metatarso-falângica, né? Enquanto as articulações interfalângicas estão em extensão. E o outro músculo que a gente encontra aqui vai ser o nosso quadrado plantar. Okay? Esse músculo quadrado plantar vem do calcâneo, não dessa parte, né, mais distal, que é a tuberosidade do calcâneo, mais para superior aqui. Então, a gente tinha aqui a tuberosidade do calcâneo vindo da aponeurose plantar, o flexor curto dos dedos. Profundamente aqui a gente vai ter o quadrado plantar, então ele vem do calcâneo também e vai, né? E a gente tem aqui um ligamento que é chamado de ligamento plantar longo, bem delimitado. Se vocês pegarem um pé, vocês vão conseguir observar ele bem. E ele vai se estender e se inserir, ó, se eu observar, no tendão do flexor longo dos dedos. Então, o tendão do flexor longo dos dedos, ele serve de inserção do quadrado plantar e serve de origem para os lumbricais. Então, a gente brinca que tinha camadas. Primeira camada era a aponeurose plantar. Segunda camada, flexor curto dos dedos. Terceira camada, o quadrado plantar, o tendão do flexor longo dos dedos e os lumbricais. Então, qual a função, né, desse músculo quadrado plantar? Quando ele contrai, ele vai tracionar o tendão do flexor longo dos dedos. Assim, ele vai auxiliar a fazer essa flexão das articulações, né, interfalângicas, das falanges médias e distais aqui, principalmente dos meus dedos, 2, 3, 4 e 5. Porque como ele traciona o tendão do flexor longo dos dedos, ele vai puxar esse tendão do flexor longo e esse flexor longo vai lá, ó, né, para as falanges distais, então ele vai auxiliar a fazer essa flexão das articulações interfalângicas, né, dos meus dedos, 2, 3, 4 e 5. Então, falamos da aponeurose plantar, a primeira camada, do flexor curto dos dedos, a segunda camada, e da terceira camada, o quadrado plantar e os meus músculos lumbricais. Vamos para a próxima camada. Então, falamos, lembrem, a aponeurose plantar primeira, flexor curto dos dedos segunda, quadrado plantar terceira. Vamos para a quarta camada. Aí a gente encontra este músculo aqui, ó, que ele parece, né, um 7, ó, tá? Usa imaginação, gente, usa imaginação que vai.
tá? Um 7. Um triângulo, uma pirâmide, tá? Então, esse é o músculo adutor do hálux. Adutor porque vai fazer uma adução. Agora, se eu tinha um músculo abdutor que afastava o hálux do segundo dedo, eu vou ter um adutor que vai fazer uma adução, vai auxiliar a aproximar e puxar, né, o hálux em direção ao segundo dedo. Então, qual é a origem? Aqui só está exemplificado como um adutor, tá? Do hálux. Então, ele tem uma origem aqui na base, né, dos metatarsos 2, 3, 4 e 5, e também tem uma origem na articulação metatarso-falângica 3, 4 e 5, ok? Então, se vocês estudarem mais profundamente, vocês vão ver que isso daqui é uma cabeça oblíqua e isso daqui é uma cabeça transversa do músculo adutor do hálux. Então, a cabeça transversa aqui do músculo adutor do hálux tem origem na articulação metatarso-falângica 3, 4 e 5. E a cabeça oblíqua do adutor do hálux tem uma origem na base, né, dos metatarsos 2, 3, aqui e 4, ok? Então, aqui cabeça oblíqua e aqui cabeça transversa. E as duas cabeças vão se inserir aqui nessa face lateral da base da falange proximal. E quando, né, eles fizerem uma contração, eles vão puxar, né, o meu hálux em direção ao segundo dedo e também vão auxiliar a fazer uma flexão do hálux, ok? Então, lembre, sempre são 3, ó. Cabeça transversa da articulação metatarso-falângica 3, 4 e 5. Articulação aqui, né, então, da cabeça transversa, essa origem, ó, 3, 4 e 5, ficou de 3 partes. A cabeça oblíqua também vem de 3 partes, da base dos metatarsos 2, 3 e 4, então também ficou de 3 partes aqui embaixo, ok? Mas, se nós tirarmos, eu consigo ver mais musculinhos ali, né? Se tirar o adutor do hálux cabeça transversa, eu consigo observar melhor, né? Mais um musculinho, que agora vai ser o interósseo plantar. Lembrem que no pé, né? A referência ao segundo dedo. Então, se eu tinha um adutor do hálux que aproximava o hálux do segundo dedo, eu tenho que ter músculos que aproximem o dedo 3, 4 e 5 em direção ao segundo. Isso é função dos interósseos plantares. Então, tem aqui um interósseo plantar, outro interósseo plantar, outro interósseo plantar. E eles vêm, ó, da base, né, ou melhor, da base do corpo, né, dos metatarsos 3, 4 e 5, tá? Aqui vocês coloquem do terceiro, tá? Aqui ficou só do segundo, mas é do terceiro. Do terceiro, quarto e quinto, e vai se inserir na face medial, ó, da falange proximal 2, 3, 3, 4 e 5. A função deles é quando contraírem, puxarem, né, o meu dedo 2, 3, 4 e 5, né, em direção aqui ao segundo dedo. Tem essa diferença entre mão e pé. A mão a gente leva como referência o dedo 3, no pé a gente leva como referência o dedo 2, tá? Então, eu tenho um adutor do hálux para aproximar o hálux do segundo dedo, e aí eu vou ter que ter uns músculos que aproximem o dedo 3, 4 e 5 do segundo dedo. Quem aproxima o hálux do segundo dedo vai ser o adutor do hálux, a cabeça transversa e a cabeça oblíqua. Cabeça transversa, origem da articulação metatarso-falângicas 3, 4 e 5, e a cabeça oblíqua da base do metatarso, agora 3, 4 e 5. Vai se inserir na base da falange proximal, nessa parte mais lateral da base da falange proximal, aproximando o hálux do segundo dedo. Aqui embaixo, então, eu vou ter 1, 2, 3 interósseos plantares, cada um associado com um dedo, com o dedo 3, com o dedo 4 e com o dedo 5. Então, eles vêm, ó, da base do corpo do metatarso 3, 4 e 5 e vão se inserir aqui na base e no corpo da falange
proximal dos dedos 5, 4 e 3. Função é contrair e puxar esses dedos em direção à nossa referência, que é o segundo dedo. Então, lembrem, a gente falou da primeira camada, que é a aponeurose plantar. Segunda camada, se eu tirar a aponeurose plantar, vai aparecer o flexor curto dos dedos. Se eu tirar o flexor curto dos dedos, vai aparecer os lumbricais e o quadrado plantar, sempre associados esses dois com o tendão do flexor longo dos dedos. Se eu tirar os lumbricais e o quadrado plantar, vai aparecer o adutor do halo, cabeça transversa e cabeça oblíqua. Se eu tirar, né, eu consigo observar isso sim, mas se eu tirar, eu consigo ter a observação toda dos interósseos plantares, ok? Então, vão estudando por camadas e pontos de referência que facilitam o estudo de vocês, ok? Espero que tenha ajudado na localização e na compreensão da origem, inserção, função e da localização desses músculos do nosso pé. Ficam as nossas referências, né? Do livro de anatomia palpatória, que é muito importante, além de eu saber, né, origem, inserção e função, a localização no corpo, né, do meu paciente, saber palpar e sentir, saber localizar esses músculos, né, no nosso corpo. E esse livro ele é muito bom porque, além de trazer essas imagens da localização, ele traz as informações de origem, inserção, função e de movimentação. E os nossos atlas de referência para estudo prático, que é o Netter e o Sobota, são atlas de referência tanto para prática, para localização de prática, e eles também trazem essas tabelas de origem, inserção e função dos nossos músculos. Lembrem de sempre consultá-los para verem outras imagens, outros cortes, outras vistas para complementar o estudo. Até uma próxima!